Mais uma vez, a paz do Senhor. Essa é a continuação, irmão. Já sucessivamente acabou um vídeo, já fiz o outro para poder continuar o assunto do vídeo, porque já estava com 37 minutos, eu tinha que ter parado até antes, tá? Para ficar menos. Mas Deus abençoe você. Assista essa continuação do vídeo sobre os temperamentos. Então nós paramos aqui no melancólico, com o exemplo de Moisés. Agora nós vamos para o próximo temperamento, que é fleumático. Fleumático é o outro temperamento. Então, característica do fleumático. O fleumático, ele é calmo. O fleumático, ele é calmo. Sabe aquela pessoa calma? Sabe aquela calmeza, sabe? Mas o fleumático, sem o domínio do Espírito Santo, a calmeza dele traz prejuízo. Em vez dele agir, ele fica lá, naquela calmeza, né? Mas o fleumático, ele é calmo, ele é tranquilo, ele é equilibrado e pacificador. O fleumático, ele é calmo, tranquilo, fleumático, equilibrado e pacificador. Então, se você vê uma pessoa que ela é calma, né? O mundo pode estar acabando, está caindo em volta dele, é calmo. Ah, tá chovendo canivete lá fora. Ó, tá chovendo pedra lá de 1 tonelada. Vai acabar, vai cair em cima, você vai quebrar tudo aí. Fica calmo. Mesma coisa, não vai acontecer nada. Calmo. Ele não se movimenta, ele fica tranquilo. Fica tranquilo. E, e ele é equilibrado, né? O fleumático, ele é equilibrado. Ele não se desespera fácil. Ele não quebra a cara fácil. Ele não toma prejuízo fácil porque ele é equilibrado. Ele não toma decisões, sabe, de prontidão. Ele não toma decisão precipitada. Primeiro, ele vê, ele contempla os prós e o contra e ele tem um equilíbrio. Não, isso vai me trazer benefício, isso não vai me trazer, isso vai me trazer malefício, isso vai me trazer benefício. Ele é equilibrado, não. Isso não vai ser bom para mim, não vai ser bom para ninguém. Então, para manter o equilíbrio, não quero isso, não vou tomar essa decisão, não vou agir dessa forma, porque não vai trazer nenhum benefício. Então, ele é equilibrado, ele espera o momento certo para agir em algo que ele quer concluir ou obter. Ele é equilibrado, tá? Ele tem um tempero, ele é o sal na medida certa. Ele não é salgado demais, porque o desequilibrado ele é salgado demais. E veja uma comida do salgado, uma comida bem salgada, se alguém consegue comer. Quem tem pressão alta comer acaba de um piripaque na mesma hora. A gente vai pressão alta. Então o equilibrado ele é sal, tem um sal na medida certa, sabe? Todos olham para ele e falam, não, ele não toma, se ele tomou uma decisão ou se ele não tomou a decisão, é porque ele é equilibrado, ele sabe o final dessa decisão que ele tomou ou deixou de tomar. Então, o fleumático ele é equilibrado. Então, irmãos, se você ele é fleumático, tenha um equilíbrio, seja equilibrado, irmãos, sabe? Seja equilibrado, não seja um desequilibrado mentalmente, sabe? Porque vai trazer prejuízo para você mesmo, vai para você mesmo. Então, seja equilibrado nas suas decisões, nas suas atitudes, seja equilibrado naquilo que você vai fazer, seja equilibrado, peça orientação a Deus, sabe? Peça para o Espírito Santo de Deus, Senhor, me dá uma porção do Teu Espírito Santo, me ajuda a ser equilibrado para que eu possa tomar a decisão certa, para que não venha macular o Teu nome, para que não venha dar prejuízo na minha família, para que eu possa prosperar em todas as áreas. Me dá a graça para que eu possa ser equilibrado, tá, Senhor? E Deus vai te dar. Deus vai te dar graça para você ser equilibrado. O Espírito Santo vai te ajudar, vai te orientar. Você vai tomar uma decisão que vai trazer equilíbrio para a sua família, vai trazer equilíbrio para tudo e todos, vai trazer benefício, porque o Espírito Santo vai orientar você, tá bom? Então, o fleumático ele é também pacificador. O fleumático ele é pacificador, sabe? Ele quer paz. Ele não é aquele tipo de pessoa que é o sanguíneo, já quer chegar cortando a orelha, né? Ele não é o sanguíneo que ele vê uma briga, ele vai lá e joga gasolina para pegar mais fogo, não. Ele vê uma briga, ele como pacificador, ele vai lá e joga água, né?
Ele não joga gasolina no fogo para incendiar, mas não, ele joga água para poder apagar o fogo. Ou seja, ele vai lá com os dois que estão brigando, ele procura separar, conversar com os dois e aconselhar os dois para que possa acabar, pacificar aquela briga. Mas se ele não for fleumático, o que ele faz? Ele taca gasolina na fogueira para pegar fogo. Não, vai lá, bate mesmo. Ele não falou só isso, não, falou aquilo também. Aí o negócio pegar fogo, ele está desenvolvendo uma qualidade ruim do sanguíneo, tacando fogo, tacando gasolina na fogueira. Agora o fleumático, ele é pacificador. Ele vai lá, ele aconselha, ele fala, ele olha para, leva uma parte separada, deixa a outra parte separada, conversa com esse, depois conversa com o outro, aí depois leva os dois a conversarem e a pedir perdão para o outro e pronto, pacificou, tudo está bem. Fica bem por quê? Porque o fleumático, dominado pelo Espírito Santo, foi lá e agiu e teve benefício e trouxe paz para as pessoas, tá bom? Então, o fleumático age dessa forma. E um exemplo do fleumático é o Abraão. Pode ver o exemplo um exemplo bom do fleumático é Abraão, que ele demonstrou paciência, demonstrou fé, mas também medo, sendo transtornado pelo temor a Deus, respeito a Deus. Abraão foi uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, uma pessoa equilibrada e uma pessoa pacificadora. Veja bem, no momento certo, ele agindo como fleumático, Deus orientou ele a tomar atitudes mais sérias. Mas na maioria das partes, Abraão ele agiu como pacificador. Você pode ver que sempre quando ele agia lá, os inimigos vinham, ele ia conversar, irmãos. Ele não ia já com a espada e com lança lá contra o povo, não. Não, ele ia conversar. Ele ia conversar conversou quantas vezes com os reis lá? Quantos reis fez acordo, aliança para pacificar, porque ele sabia que pacificando o povo dele teria paz, o inimigo não atacaria, teria paz. Então, quantas vezes ele demonstrou a característica do fleumático, de pacificador? Ele conversava com os inimigos, fazia paz, trocavam presentes, trocavam ofertas e tudo saía bem. Imagina, ele e Ló lá na montanha lá, escolhe um lado. Abraão poderia ter escolhido um lado, mas ele como pacificador, como uma pessoa que ele tinha deixado Deus abençoar ele deixou Ló escolher primeiro, né? Ele como um fleumático, como pacificador, não vou criar briga com você, não vou criar intriga não, você escolhe primeiro, se você ir para a direita eu vou para a esquerda, se você ir para a esquerda eu vou para a direita, né? Como pacificador ele agiu dessa forma. Não, se tiver acontecendo alguma coisa na sua vida, na sua família, nos seus negócios, seja em que área for da sua vida, se depender de você ter paz com todos os homens, tenha paz, pacifique. Se for possível, diálogo, tome um prejuízo, mas pacifique, converse, pacifique. Se for possível, você não, eu vou tomar prejuízo, irmão. Mas se trazer paz, toma prejuízo. Toma prejuízo. Prefira a paz do que o lucro. Porque o lucro sem pacificação pode trazer amargura, pode trazer um monte de coisa ruim. Mas o prejuízo, mas com pacificação, você vai ter paz. Porque a pessoa que você te deu prejuízo, ela vai ter paz com você, depois ela vai reconhecer que estava errado. E a paz vai se manter. E você pode ser exemplo para outro. Então, quando for necessário, for possível pacificar, pacifique. Não crie momentos para trazer mais dificuldade e mais intriga na situação. Tome prejuízo, mas seja pacificador, fleumático, tenha paz. Porque às vezes para você ter paz na sua casa, ter paz no seu negócio, é preciso tomar prejuízo.
Mas prejuízo a gente vê assim, visivelmente, mas a gente tem um lucro, porque a gente agiu de uma forma que Deus se agrada e demonstra que é dominado pelo Espírito de Deus. Então esses são os 4 temperamentos. Agora, o controle e a transformação dos temperamentos pela fé. Eu já falei alguma coisa aqui, mas vou falar mais alguma coisinha. O controle. A Bíblia exorta a controlar o temperamento, evitando a ira, a amargura e a cólera, mesmo quando há motivos para isso. Veja bem, mesmo quando tiver motivo para você se irar, quando tiver motivo para você ficar bravo, você tem que controlar esses temperamentos, todos. Agora estou falando de todos. As partes ruins desses temperamentos, as partes boas você tem que manifestar, mas as partes ruins você tem que controlar. E dominado pelo Espírito, você domina. Mesmo que você, igual eu já acabei de falar, você tomar um prejuízo, mesmo que, sei lá, alguma coisa venha maltratar você, mas toma um prejuízo. Mesmo que alguém vá, cuspa na sua face, sabe? Mesmo que as pessoas te façam mal, domine, seja dominado. Pede para o Espírito Santo dominar você, sabe? Então, a Bíblia, ela exorta a controlar, mesmo que seus momentos for ruins. Mesmo que você tiver, tipo, como se diz, você... Não, eu tenho razão. Mesmo que você tiver razão, sabe? Numa situação, deixa de lado. Deixa de lado, não haja, não deixa fluir o temperamento, a parte negativa nesses temperamentos na sua vida. Não, deixa de lado e deixa o Espírito Santo dominar a sua vida, tá bom? Então, a Bíblia, ela exorta a controlar os temperamentos, mesmo que se tiver motivo para manifestar os temperamentos na área ruim, sabe? Mesmo que você fique nervoso, porque fica difícil, tá bom? Porque depois a ira posta em prática, a amargura posta em prática, você põe em prática, é prejuízo. É prejuízo. Então, perdão. Então, tem que haver controle, porque a Bíblia exorta, e tem que ter perdão nesse temperamento. Quando manifestar, tem que haver perdão. E você agir da forma errada, sem ser dominado pelo Espírito, tem que haver perdão. A instrução bíblica é perdoar, não buscar vingança e confiar em Deus para punir os maus, assim como Jesus fez na cruz. Então, quando as pessoas fazem maldade para você, quando as pessoas fizerem atrocidade com você, você deixa nas mãos de Deus. Deixa que Deus entre em juízo com a pessoa, ou Deus trate com a pessoa, como Jesus fez na cruz do Calvário. É para nós ser fulminado, mas Jesus morreu em nosso lugar. Era nós que é pecador, não Jesus, mas Jesus morreu no nosso lugar. Então Jesus, ele agiu dessa forma, dominado pelo Espírito de Deus, ele foi à cruz. Ele não deixou de ir à cruz, sabe? E manifestou a ira contra nós. Não, deixa ele se prejudicar todo e ir para o inferno. Não, Jesus não fez isso. Não, eu vou à cruz e vou perdoar ele. Vou perdoar ele. Então, tem que haver perdão nesse temperamento. Quando brota na flor da pele, sabe? Não, eu vou te matar. Não, eu vou esganar ele. Não, eu vou esganar ela. Não, perdoe. Porque tem que haver perdão, sabe? No domínio do Espírito Santo de Deus. Quando esse temperamento manifestar na nossa vida, querendo brotar, o velho homem querendo brotar. Então, esse temperamento está dentro de você, irmão, está dentro de mim. Sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático, esse temperamento está tudo dentro de nós, faz parte da nossa personalidade. Mas nós devemos saber como dominar ele. E domínio só através do Espírito Santo de Deus. E você fica certo de uma coisa, mesmo que você esteja esse temperamento dominado pelo Espírito Santo de Deus, esse temperamento vão querer manifestar na sua vida as partes ruins. Então é por isso que tem que ter o domínio. E a única pessoa que pode ajudar você, me ajudar a dominar, é o Espírito Santo de Deus, tá bom? Então tem que haver perdão. Como Jesus perdoou, perdoe também quando as pessoas fazem maldade para você, e deixa que Deus trabalhe nessa questão, tá bom? Dominando o temperamento. O Espírito Santo pode ajudar a vencer os aspectos negativos de cada temperamento, permitindo que cresçamos e nos tornemos mais semelhantes a Cristo, tá vendo? Então,
o domínio do espírito, do temperamento, dos temperamentos, essas partes ruins, é o Espírito Santo que dá graça para dominar. Nós devemos deixar o Espírito Santo agir, buscar a Deus, a presença do Espírito Santo, para nos ajudar a dominar os temperamentos, e para que nós, dominando o temperamento, sabe o que o Espírito Santo vai fazer quando ele ajuda você a dominar o temperamento? Ele vai fazer você se parecer com Cristo, sabe? Se parecer com Cristo. A forma que Cristo agiu, você vai agir. Por quê? Porque o Espírito Santo vai ajudar você a dominar os temperamentos e a se parecer com Cristo. Essa é a função do Espírito Santo quando ele nos ajuda a dominar os temperamentos, as partes ruins, sabe? Manifestar as partes boas, é se parecer com Cristo. O final de tudo é parecer com Cristo, porque se nós deixar esses temperamentos, as partes ruins manifestar na nossa vida, não, vai ser miséria pura. Vai ser só miséria na nossa vida, só coisa ruim. Mal falado no bairro, mal falado na igreja, mal falado no trabalho, mal falado em todo lugar. Por quê? Porque deixa as partes ruins do temperamento manifestar. Agora, a importância das transformações, e o objetivo não é eliminar o temperamento, mas sim transformá-lo em algo positivo, utilizando seus pontos fortes e controlar as partes fracas com a ajuda de Deus, tá vendo? É algo interessante. Eu vou ler de novo aqui, irmãos. A importância da transformação, ou seja, a importância que o Espírito Santo dá transformando o temperamento seu, as partes ruins, e usar as partes boas, a importância é que o temperamento, o objetivo não é eliminar o temperamento, mas sim transformá-lo em algo positivo, utilizando seus pontos fortes e controlar as partes fracas com a ajuda de Deus, tá vendo? A importância da transformação do temperamento é fazer você usar as partes boas do temperamento, ser manifestado na sua vida diariamente até Jesus voltar, e o Espírito Santo, Deus, te dá graça para você controlar as partes fracas, tá bom? Essa é a função do Espírito Santo, transformar o seu temperamento, o meu temperamento, ajudar a controlar, a dominar e manifestar as partes boas na vida e a dominar as partes ruins. Então, repetindo aqui, irmãos, a natureza dos temperamentos e sua origem bíblica. Veja bem, eu vou repetir um pouco, porque foi feito em 2 vídeos, para que nesse vídeo você una todos os dois e possa entender e botar em prática a sua vida. Então, a natureza dos temperamentos e sua origem bíblica. Definição: temperamento é a base da nossa personalidade, uma estrutura que não pode ser mudada, mas que pode ser controlada e enriquecida. Agora, a origem divina. Deus criou o ser humano e sua imagem com capacidade racional, moral, emocional, relacional, indicando que o temperamento são parte da criação de Deus. Deus criou, colocou tudo dentro de nós, esses temperamentos, sabe? Transformação. A Bíblia enfatiza que não é possível mudar o temperamento, mas sim a personalidade, que se desenvolve e pode ser significativamente alterada com a ajuda do Espírito Santo, tá bom? O temperamento não é possível eliminar, não é possível acabar, mas ele tem que ser dominado, porque ele forma a nossa personalidade. Se você deixar as partes ruins do temperamento manifestar na sua vida, sua personalidade vai ser uma pessoa ruim. Mas se você deixar as partes boas, o Espírito Santo dominar, você vai ser uma pessoa boa, tá bom? Porque vai formar a sua personalidade. Os 4 temperamentos, exemplos bíblicos. Sanguíneo, característica, leve, caloroso, extrovertido e receptivo. O exemplo bíblico. Pedro, ele era impulsivo e falante, mas que se tornou um líder forte e firme após ser cheio do Espírito Santo. Foi uma bênção. Colérico, característica. O colérico ele é ativo, prático, decidido e com forte vontade. Exemplo, Paulo, inicialmente perseguidor dos cristãos, e se tornou um grande missionário, transformado pelo amor e humildade. Esse era Paulo, o colérico. Agora o melancólico, característica, analítico, ele analisava tudo, sacrificial, perfeccionista e sensível. Exemplo, Moisés, que demonstrou profunda capacidade de liderança e sacrifício, sendo usado por Deus para liderar o povo de Israel. Grande líder, melancólico, mas um grande líder, porque se deixou dominar por Deus. Fleumático, característica, calmo, tranquilo, equilibrado
e pacificador. Exemplo, Abraão, que demonstrou paciência, fé, mas também medo, sendo transformado pelo temor, ou seja, respeito a Deus. Ele era fleumático, pacificador. Uma virtude maior que manifestou em Abraão foi ser pacificador. O controle e a transformação dos temperamentos. Controle. A Bíblia exorta a controlar o temperamento, evitando a ira e a amargura e a cólera, mesmo quando há motivação para isso. Não? Tem que ter controle nos temperamentos. Só o Espírito Santo pode ajudar a controlar. No temperamento, controlando o temperamento, tem que haver perdão. A instrução bíblica é perdoar, não buscar vingança e confiar em Deus para punir os maus, assim como Jesus fez na cruz. Tá bom? Tem que haver perdão, você tem que perdoar. Não pode guardar mágoa, amargura e não perdoar não. Como Jesus perdoou você, como Jesus nos perdoou, perdoe também, porque faz parte da transformação você perdoar. Dominando o temperamento. O Espírito Santo pode ajudar a vencer os aspectos negativos de cada temperamento, permitindo que cresçamos e nos tornemos mais semelhantes a Cristo, tá bom? Então, o controle do temperamento, o Espírito Santo vai levar você a controlar, vai levar você a se parecer com Cristo. A importância da transformação. O objetivo não é eliminar o temperamento, mas sim transformá-lo em algo positivo, utilizando seus pontos fortes e controlar as partes fracas. Então, a importância da transformação é o Espírito Santo usar as partes fortes, as partes boas do temperamento para você praticar na sua vida e levar você a dominar as partes fracas. Bom, as partes boas vai levar você a ser uma bênção e abençoar a pessoa, as partes ruins irá levar você a estragar tudo que está em volta de você. Então, por isso que tem que ter domínio. Então, o Espírito Santo vai dominar você, para fazer você manifestar as partes boas e levar você a dominar as partes ruins para você não praticar, para que você não haja prejuízo, tá bom? Então é isso, irmãos. Esse foi o estudo sobre temperamento. Espero que você tenha gostado, que tenha ajudado você e que você possa botar em prática na sua vida. Veja que temperamento você tem. Veja que se você tem um pouco de um pouco de outro, ou se você tem os 4 temperamentos, mas o importante é que você saiba o temperamento que você tem e que você possa buscar dominá-lo através do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa dominar os seus temperamentos para você manifestar as partes boas, para que você possa ser uma bênção abençoado e não possa ter confusão em todas as áreas da sua vida. Porque se você for dominado pelas partes ruins, sem o domínio do Espírito Santo, mas o domínio da carne, você vai se prejudicar e prejudicar todas as áreas da sua vida. Mas se você deixar o Espírito Santo dominar os 4 temperamentos na sua vida, as partes que você tiver, você vai dominar, você vai ser usado por Deus e Deus vai usar as partes boas do temperamento para você ser uma bênção para você e uma bênção para todos, tá bom? Então, que você possa buscar em Deus o domínio do Espírito Santo para te ajudar no domínio do temperamento que você tem, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e você possa aguardar, vou ver qual vai ser o próximo estudo para nós trazermos aqui para ser uma bênção para todos nós, tá bom, irmão? Então eu continuo pedindo a você que você compartilhe esse vídeo com alguém. Você sabe alguém que é estourado, alguém que é melancólico, você conhece alguém? Indica esse vídeo para a pessoa assistir. Quem sabe ajuda ela a melhorar a forma dela agir, a forma dela pensar e ela possa ser uma bênção, tá bom? Então que você possa comentar também e possa ser abençoado, que a bênção do Senhor possa estar sobre a sua família, no seu lar, tá bom? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, que a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.